Provavelmente não existe nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva do que a do samaritano generoso, apresentado por Jesus para definir a psicologia da caridade. Eu me chamo Wander e trago para vocês esse tema, a caridade, pilar central da doutrina de Jesus. Vejamos o que Jesus nos falou sobre a caridade. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade e resume todos os deveres do homem para com o próximo. É nesse contexto que o mestre Nazareno deixa para nossa reflexão a parábola do bom samaritano, uma lição que desde então ecoa nas nossas fibras mais íntimas em repetidos convites para que também imitemos o bondoso homem da Samaria. Narra-nos o Cristo que a vítima, esbarrando com malfeitores anônimos, ela é deixada semi-morta à beira do caminho, por onde passam, vejam só, dois religiosos, ao nosso ver, as pessoas mais indicadas para o trato com a beneficência. Mas, contrariando os seus princípios, as suas crenças, os seus mandamentos, eles seguiram o seu trajeto, receando maiores complicações ao tentar ajudar aquele homem caído à beira do caminho. Entretanto, logo mais tarde, passa por ali o samaritano. É ele, quem viajava pela mesma estrada. Vê então o infeliz e sente-se tocado de compaixão, como nos falou Jesus. Não sabe quem é o homem que se encontra ali à beira do caminho. Ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Não fica simplesmente emocionado, condoído, mas para e atende, sem nenhum questionamento maior. Cuida das feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e o conduz a uma hospedaria, sem os cálculos naturais do comodismo comum a todos nós, que costuma acontecer em nome da prudência. Vejam só, o bom samaritano não se limita apenas a pegar aquele homem e a levá-lo até uma hospedaria. Ele não despeja simplesmente aquele necessitado em porta alheia e segue adiante. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe os cuidados especiais, pedindo ao proprietário da hospedagem que providenciasse tudo aquilo que fosse necessário para o restabelecimento do enfermo. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente àquele que havia pego à beira do caminho. Paga-lhes as contas, abona o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe todos os compromissos posteriores, sem exigir daquele enfermo o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe os tributos da ingratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação, e no abrigo de que se afasta, não faz demagogia de palavras ou atitudes para atrair para si a influência de todos os espectadores. No exercício do bem, o bom samaritano ofereceu tudo o que possuía, ofereceu o seu coração, ofereceu as suas mãos, o seu tempo, o trabalho e o dinheiro, além da responsabilidade de cuidar do enfermo até que ele estivesse
prontamente restabelecido. O bom samaritano deu de si mesmo o que podia por si, sem nada pedir, sem nada questionar. Sentiu, agiu, auxiliou e passou. Simplesmente seguiu adiante. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, todos nós deveremos rememorar o ensinamento do Cristo, do bom samaritano, e procurarmos assim fazer o mesmo. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se um todo nobre e digno. Ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou antes a edificação em si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternal. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, de falarmos, de agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício e espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Considerando a parábola do bom samaritano e analisando todos os seus personagens em ação, poderemos assim fazer um paralelo com as nossas próprias vidas. Vejamos. Temos aí, em primeiro lugar, o homem que desce de Jerusalém para Jericó. Obviamente, ele estava despreparado para enfrentar os riscos, as intempéries do caminho. Muitas vezes também nos sentimos assim diante da nossa caminhada. Nos sentimos muito despreparados para enfrentar os desafios e as dificuldades que nos cercam. Em seguida, temos também neste cenário a figura do sacerdote e do levita, ambos possuidores de grande conhecimento da lei, dos princípios de justiça e de caridade que convidava a lei para que todos agissem para com o próximo, assim como gostaria que lhes fizesse, mas que não tiveram nenhuma ação proativa diante da situação,
preocupados com si próprios, agiram com indiferença, passando ao largo à beira do caminho, deixando o pobre enfermo sem os recursos de que necessitava. Temos também a figura do bom samaritano, aquele que foi tocado de compaixão para com a situação do pobre homem caído à beira da estrada. E por fim, temos ainda a figura do dono da hospedaria, aquele que atendeu ao pedido do bom samaritano, que lhe pagou pela hospedagem e pelos cuidados junto ao enfermo. Uma pergunta: com quem você mais se identifica nesse contexto da parábola? Qual o personagem que mais se parece com você? Muitos de nós, com certeza, sentimos como o próprio homem caído ao longo do caminho, sem fé, sem esperança, sozinhos e abandonados. Outros, porém, apesar do conhecimento adquirido e das responsabilidades que decorrem deste, seguem indiferentes à dor alheia, insensíveis a tudo que ocorre ao seu redor. Será que muitos de nós também não poderemos ser comparados ao sacerdote e ao levita? Muitos de nós ainda nos comportamos como o dono da hospedaria. Nos limitamos a atender a alguma solicitação que nos é apresentada e ainda assim, desde que mediante uma recompensa, um pagamento imediato. Poucos de nós, muito poucos mesmos, atentos à recomendação de Jesus, permitimos que a compaixão nos invada a alma diante da situação como essa, quando alguém solicita o nosso concurso fraterno. Poucos de nós se permite sentir para depois agir, auxiliar e seguir adiante, como recomendou o Mestre Divino. Observemos a nossa vida, observemos a nossa caminhada ao longo dessa existência. Não seria ela também um extenso caminho de Jerusalém a Jericó, ou ao contrário? Não seria um extenso caminho de possibilidades, onde vamos encontrando pessoas de toda sorte, com variadas necessidades, exigindo, pedindo, implorando de nós o concurso fraterno, o esclarecimento, o medicamento, a iluminação, a paz, o amor, a paciência, a resignação? E então, o que nós estamos oferecendo para aqueles que caminham conosco? Aqueles que são nossos mais caros, que estão bem próximos de nós nessa caminhada, exigem de nós, às vezes, tantos talentos e nós nos sentimos impotentes para lhes oferecer algo de melhor. E aqueles outros que caminham ao largo, à distância da nossa vida, dos nossos interesses pessoais, mas que também possuem profundas necessidades de amparo, de amor, de esclarecimento, de socorro físico e espiritual. O que estamos fazendo diante desse cenário complicado e às vezes turbulento que é a vida na qual nos encontramos? E trabalhamos com indiferença, seguimos sem observar a dor, sem se sensibilizar com a dor alheia? Busquemos, meus irmãos, olhar, porque tudo o que está ao nosso alcance, seja no aspecto físico, seja no aspecto meramente material, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto intelectual, temos a obrigação de nos permitir servir em nome de Jesus. Deveremos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que o sentimento de
compaixão penetre a nossa alma, invada o nosso espírito e que as nossas mãos e que as nossas palavras e que os nossos olhos e que os nossos ouvidos, tocados pelo sentimento de misericórdia, possa estender mãos amigas àqueles que sofrem, aos caídos da estrada, aos filhos do Calvário que reclamam com prantos o socorro de Jesus. E Jesus pede nesse momento as nossas mãos emprestadas para que possamos, em nome dele, levar o socorro a todos os que pranteiam, os desesperançados da vida, aqueles que já duvidam e que vacilam em sua fé, que possam ter esse sentimento renovado pela nossa ação de amor e de caridade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire em cada dia para que possamos ser cartas vivas do seu Evangelho, agindo com serenidade em nome do amor fraternal, socorrendo todos, mas principalmente os mais sofridos, os mais ignorantes, os mais carentes do caminho. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.